Você tá lá em casa, naquele domingão preguiçoso, procurando algum jogo de futebol ali para assistir, e eis que você se depara com esse jogo aqui, Barbados e Granada, um verdadeiro clássico do futebol caribenho. E aí você tá lá distraído, não sabe nem o que tá acontecendo, quem é Barbados, quem é Granada, e de repente acontece essa cena aqui. Aí você pensa, bom, o goleiro e o zagueiro estão lá fazendo cera, estão só enrolando pro jogo acabar, beleza, normal. Aí o zagueiro vai e chuta contra o próprio gol, ele faz um gol contra. Aí já tá ficando um pouco mais esquisito. Mas e se eu te disser que esse gol contra valeu a classificação do time dele? Não entendeu nada? Então fica aí que eu já vou te contar que raio de jogo foi esse. Pois é, um gol contra valeu a classificação do time que fez o gol contra. E tudo isso graças aos gênios que criam regulamentos de futebol totalmente bizarros. E essa confusão toda aconteceu na Copa do Caribe de 1994. A Copa do Caribe, obviamente, reúne seleções do Caribe, como Cuba, Trinidad e Tobago, Jamaica e também algumas outras seleções com muito menos expressão no futebol, como Guadalupe, Guiana Francesa, Ilhas Caimã e Barbados e Granada. Barbados e Granada são pequenos países que ficam ali no Caribe e até ficam meio próximos um do outro. Mas enfim, Barbados e Granada estavam no mesmo grupo da Copa do Caribe de 94, que ainda tinha no mesmo grupo a seleção de Porto Rico. O regulamento previa que só a primeira colocada de cada grupo se classificava para a fase final. Até aí tudo bem, 3 seleções no grupo, só a primeira se classifica, beleza, sem problema nenhum. Mas agora que começa a confusão, então ó, já pega um caderninho aí, já vai escrevendo, fazendo conta que o negócio vai ficar meio confuso. O regulamento da competição previa que se uma partida terminasse empatada, teríamos uma prorrogação de 30 minutos. Aí você pensa, ué, o que tem de estranho numa prorrogação de 30 minutos? Vários campeonatos hoje em dia usam essa regra. O caso é que se uma seleção fizesse um gol na prorrogação, esse gol valeria por 2. Ou seja, um jogo, sei lá, terminou 0-0, foi pra prorrogação, aí uma das seleções fez um gol e aí o placar ficaria 2-0. Por que inventaram essa regra? Eu não faço a menor ideia. Enfim, começou o campeonato e o primeiro jogo do grupo foi Porto Rico e Barbados. E aí Porto Rico venceu por 1-0, chegando aos 3 pontos. E eu vou colocando a tabela aqui para você ir acompanhando. No segundo jogo, entre Granada e Porto Rico, no tempo normal, 0-0. Na prorrogação, Granada fez 1-0, mas lembra que o gol na prorrogação valia por 2? Então o jogo terminou 2-0 para Granada, mesmo Granada tendo feito só um gol. A tabela do grupo então estava assim, ó. Porto Rico e Granada empatados com 3 pontos, mas no saldo de gols, Granada tinha um gol a mais, portanto ela seguia em primeiro lugar. E só lembrando que Granada tinha um gol a mais só no regulamento, porque na vida real ela só tinha feito um gol. Mas como esse gol foi na prorrogação, valia por 2. Enfim, chegava o dia do terceiro jogo do grupo, entre Barbados e Granada. E esse jogo ia definir quem se classificava no grupo. Como Granada já tinha 3 pontos, para eles bastava uma vitória simples por qualquer resultado, que assim eles chegariam aos 6 pontos e se classificavam. Já Barbados tinha a situação um pouco mais difícil. Eles precisavam ganhar o jogo contra a Granada por pelo menos 2 gols de diferença para se classificar. Afinal, se Barbados vencesse, sei lá, por 1-0 só, eles iam ficar com saldo de gols 0. E Granada ia seguir com saldo de 1 gol, por isso Granada se classificaria. Vai acompanhando aí na tabela que vai ficando mais fácil. Se Barbados vencesse por 2-0, Barbados ficaria com saldo 1 e Granada com saldo 0. Aí nesse caso Barbados estava classificada. Enfim, o jogo começou e Barbados abriu 2-0 no placar. Nesse caso, lembra, a classificação estava com Barbados. Mas aos 38 do segundo tempo, Granada marcou um gol e aí o placar ficou 2-1 para Barbados. Com esse placar, Granada se classificava. Então chegamos num momento crucial. Você é um jogador da seleção de Barbados e a sua seleção está sendo eliminada. O que você faz? Opção A, você tenta fazer mais um gol para sua seleção, deixando o jogo em 3-1, e aí a sua seleção se classifica. Ou opção B, você faz um gol contra, deixa o jogo em 2-2 e aí leva o jogo para prorrogação. A galera de Barbados não teve nenhuma dúvida e foi na opção mais fácil. Eles foram lá e marcaram um gol contra. E aí eu contando isso não parece fazer nenhum sentido, né? Mas acredita, faz todo sentido. E tudo graças a esse regulamento totalmente esdrúxulo. Porque pensa só, o jogo tava ali nos 40 do segundo tempo. Barbados teria 5 minutos e um pouquinho ali mais dos acréscimos
para tentar fazer o gol da classificação. Mas com esse gol contra, o jogo ia para prorrogação e aí Barbados teria mais 30 minutos para tentar fazer o gol da classificação, ou seja, muito mais fácil. E se a situação já não estava absurda o suficiente, só piorou depois desse gol contra. Porque logo depois que Barbados fez o gol contra, os jogadores de Granada perceberam ali a sacanagem e começaram a pensar: se a gente fizer um gol nos caras, a gente ganha o jogo por 3-2 e se classifica. Mas se a gente fizer um gol contra, a gente perde por 3-2 e também se classifica. Afinal, o jogo estava 2-2. Se Granada tomasse um gol, o jogo ia ficar 3-2 para Barbados e aí Granada se classificava. Aí Granada tentou fazer um gol contra, só que aí os jogadores de Barbados se ligaram e tentaram impedir um gol que valeria para sua própria equipe. Então, os atacantes de Barbados estavam atuando, na verdade, como zagueiros para impedir um gol deles mesmos. Eu sei que é uma grande confusão, eu precisei ler as notícias sobre esse jogo umas 500 vezes para entender. Mas se você não está entendendo nada, volta um pouquinho nesse vídeo que eu prometo que você vai entender. E é uma pena que eu não encontrei nenhum vídeo dessa confusão toda, só existem relatos e notícias na internet. A gente só tem imagens ali daquele bate-bola, daquela cera entre o zagueiro e o goleiro, o gol contra, né, o famigerado gol contra que deu início a toda essa confusão, e o gol da classificação de Barbados que eu vou mostrar daqui a pouco. O caso é que os dois times estavam tentando fazer gol contra e os dois times estavam tentando impedir que o outro time fizesse um gol contra. Assim, surreal é a palavra que define isso tudo. Então, Granada tentava fazer um gol contra ou um gol a favor, que nos dois casos levariam eles à classificação, e Barbados estava tentando deixar a bola no meio do campo ali, que era bom para eles. Afinal, assim, o jogo terminaria empatado e iria para a prorrogação. E foi justamente o que aconteceu. O jogo terminou 2-2 no tempo normal, foi para a prorrogação e Barbados conseguiu fazer um gol. E esse campeonato ainda tinha aquela regra, aquela extinta regra do Golden Goal, ou seja, se um time fizesse um gol na prorrogação, o jogo terminaria logo em seguida. E como esse gol valia 2, o placar terminou 4-2 para Barbados. E no final das contas, toda essa matemática aí de Barbados não valeu de nada, porque na fase final do campeonato a seleção acabou eliminada. E toda essa história só valeu mesmo para provar que regulamentos de futebol podem ser usados da pior maneira possível. Basta ter um pouquinho de inteligência e também uma calculadora. O goleiro de Barbados, o Horace Stout, disse que toda essa artimanha aí foi planejada com antecedência ainda no hotel em que a seleção estava hospedada antes do jogo. E quem ficou bastante nervoso com essa história foi o técnico de Granada, o James Clarkson, que logo depois do jogo soltou os cachorros, disse que se sentia enganado e que a pessoa que criou esse regulamento deveria estar num hospício. E eu imagino que o cara que criou essa regra aí do gol valendo 2 deve ter achado que criou a ideia do século e jamais ele ia achar que essa ideia poderia ter sido usada dessa maneira. Afinal, outros jogos da Copa do Caribe de 94 terminaram empatados, foram para a prorrogação e não teve nenhuma confusão dessa de gol contra. Ou seja, tudo foi uma grande coincidência e só serviu para provar que o regulamento era mal feito mesmo. Se você gostou dessa história totalmente bizarra, já aproveita e deixa o seu like aqui embaixo porque isso me ajuda muito. Assim o YouTube divulga esse vídeo para mais gente e assim mais gente fica sabendo dessas histórias muito curiosas do futebol mundial. Aproveita também para deixar aqui embaixo algum jogo que você queira que eu comente por aqui. Inclusive, o tema desse vídeo foi sugestão do Ricardo Morales. Então comenta aí que, na medida do possível, eu produzo os temas pedidos por vocês. Eu fico por aqui e até a próxima!